Estamos encerrando aqui Estamos já no capítulo 4. E essa carta ela é tremenda. A última carta de Paulo, dizem os historiadores, Paulo está preso. Uns vão dizer, ele pele e osso. Vocês estudaram sobre Paulo aqui na escola bíblica, estão aí pensando sobre esse grande homem. Paulo está perto da sua partida e ele escreve essa carta para Timóteo. Timóteo à frente da igreja de Éfeso. Paulo provavelmente pele e osso, vivendo os últimos instantes, se depara ali com o finalzinho da sua carreira e escreve essa carta magnífica para Timóteo. E como nós estamos também pensando sobre o ofício que Cristo desempenhou aqui na terra de profeta, falamos do sacerdote, ofício de Cristo que ele desempenhou aqui na terra, estamos falando sobre profeta. Pedi a Deus que me desse graça para poder falar desse texto aqui domingo pela manhã e não quarta. E seria quarta-feira esse texto aqui, dando continuidade àquilo que nós estamos estudando. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Dar-nos a compreensão, ó Deus, a magnitude, a profundidade, a extensão, o cumprimento dessa palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, texto maravilhoso. Como é bom a gente... Tem alguns textos na Bíblia que eu confesso a vocês, como pregador, a gente tem uma imensa dificuldade por conta da complexidade ali de alguns termos, algumas palavras em hebraico, grego. Essa aqui é uma palavra simples. Simples. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, vamos bater um papo reto aqui. Olho no olho. Timóteo, olha só, eu estou indo embora, cara. Meu tempo aqui chegou. Vou o pai. Acabou, chega de boleto. Chega de surra nas cadeias. Eu vou subir para o céu e acabou. Agora é contigo, Timóteo. Chegou a tua hora, Timóteo, de cumprir aquilo que eu te ensinei. Ele fala isso lá no capítulo 2 dessa mesma carta. Segue. Aquilo que você ouviu de mim, passa para homens fiéis, para que esses homens fiéis passem para outro. E faça que isso chegue lá no Lúcio Flávio, lá em 2021. Pastor Marco, Carlinhos. Faça de um para que chegue lá na frente. E essa mensagem chega até nós hoje e fala assim, olha, Léo, faça com que chegue ao Samuel. Samuel, chegue seu filho, seu neto, para que lá em 2355, quando eu voltar, o seu neto saiba que Jesus é o Senhor. E a gente não pode fazer com que isso pare em nós. Não podemos dar o luxo. Assim, olha, agora eu recebi aqui, acabou. Não, Timóteo, passa isso para frente. E é isso que essa carta, ou esse texto aqui, nos chama a fazer.
é muito mais do que um culto num final de semana, num domingo como esse, pregar a palavra num púlpito. É muito mais do que isso. Eu lembro quando eu passei por um concílio para me tornar pastor. A gente passa por uma sabatina, vários pastores, e um dos pastores, na época, nesse dia, tinha 28 pastores no meu concílio, e um deles levantou e disse assim: eu quero te fazer uma pergunta. Onde fica o púlpito da igreja? Assim, pegadinha. Sabe que tem umas pegadinhas no conselho, né? Falei, rapaz, isso é pegadinha. Falei, o púlpito fica mais ou menos ali na metade dali, né? Você calcula ali e tal, lá na frente. E aí eu disse, não vou responder, porque vai que, né? Você não entendi, nunca tinha visto aquilo. E aí eu falei, olha, eu não estou entendendo a sua pergunta, o senhor poderia me responder? Porque a gente tem essa também, joga, né? Devolve a pergunta, né? Belfor Roxo, né? Não vou dar mole, né? E aí ele falou, falou assim, o púlpito é onde você estiver. Coisa linda, né? É onde você estiver. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, eu vou insistir com você, Timóteo. A palavra dele, diante de Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Timóteo. E essa palavra eu queria falar aqui para vocês hoje, nessa manhã. Você é o Timóteo nessa manhã. Você é esse profeta que tem a responsabilidade, o sacerdote, ele tem a responsabilidade de ouvir o homem, os seus pecados e levar até a Deus por meio dos sacrifícios. Vimos isso há dias atrás. O profeta tem a responsabilidade de ouvir de Deus e levar aos homens a verdade. Então é aqui esse profeta que nós estamos falando já há 2 semanas, é a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Nossa, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui na terra ainda, queridos. É porque a igreja precisa pregar o Evangelho para o nosso vizinho, que se morrer hoje, ele pode ir para o inferno se ele não conhecer Jesus Cristo, porque essa palavra vai falar disso. Aquele colega nosso lá no trabalho, mesa com mesa, se a gente não abrir a boca e pregar a palavra, como o atalaia de Ezequiel 33, nós corremos o risco de Deus pedir o sangue dele por conta da nossa negligência de não abrir a boca. É a nossa responsabilidade como igreja, apesar de a gente estar aqui para quê? Será que a gente está aqui para chegar num culto, um dia de semana, ouvir uma mensagem, ouvir o coral cantar e tal? Será que é só para isso? Pregue a palavra. Essa é a nossa responsabilidade como profetas. Pregar a palavra. Que coisa maravilhosa. Que responsabilidade maravilhosa. Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente e destrinchar esse texto para que a gente tenha essa consciência de que esse dever é nosso e não dos anjos, não do pastor simplesmente da igreja, num domingo, num púlpito, mas é nosso. Timóteos, profetas desse tempo, ele traz aqui um imperativo: pregue. Não é uma dica, não é olha, Timóteo, eu acho que seria bom se você pregasse a palavra. Olha, talvez, se você fizesse isso, seria legal. Não é como diz lá no quartel, é um bizu que eu vou te dar. Não é, é um mandamento, é uma ordem. Nós não temos escolha a não pregar a palavra. Não temos. E hoje nós temos tantos mecanismos para isso, meus irmãos, tantas formas para pregar a palavra. Eu estava vendo há pouco tempo um podcast de um camarada famosíssimo, eu não vou lembrar o nome dele, eu não sou muito bom em internet. Ele dizendo que de redes sociais, você olha, você tem lá um Instagram, prega a palavra no Instagram, bota lá um versículo. Abra a sua câmera do celular e leia um versículo e fala, mas eu tenho poucos seguidores, só tenho 50, só tenho 100. Você vai pregar para uma igreja de 100, cara. Olha que coisa linda. Pregue a palavra. Pregue a palavra onde você estiver. Hoje nós temos essa facilidade e esse mandamento aqui, essa ordem, está mais do que nunca diante de uma necessidade de um tempo perverso em que nós vivemos. Então é um imperativo. Você é um profeta. Aquilo que nós estamos falando aqui, você precisa pregar a palavra.
Nós lemos no início do nosso culto, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes nós queremos terceirizar o ide, mandando missionários. Ok, não dá para eu estar em Cuba, não dá para eu estar na África, você e eu, nós temos coisas para fazer aqui, mas nós podemos pregar o evangelho e fazer o ide ali, aqui, agora, do lado da minha casa. Essa igreja tem oferecido oportunidade através dos pequenos grupos. Isso é uma ferramenta, apenas uma, pequena. Eu abrir a porta da minha casa e convidar o meu vizinho para estar comigo. Apenas isso. Não preciso atravessar um oceano, não preciso largar minha família, não preciso largar o meu emprego, minha profissão, nada. Só abrir a porta da minha casa. Só isso. Para pregar a palavra. E nós temos dado essa oportunidade, nossa igreja tem feito isso, tem buscado fazer isso. Talvez, pastor, não dá, lá em casa não consigo e tal, mas tem outros métodos, tem outras formas. O que a gente precisa entender é que é um imperativo, é uma ordem. Não tem desculpas. E ele diz, prossegue o texto, prega a palavra, e ele diz, insista, a tempo e fora de tempo. A NVI diz, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Paulo está falando assim, olha, fique a postos. Esteja acessível para as pessoas. E é uma coisa que a gente vai falar hoje à noite aqui. Um pouco sobre relacionamento, porque hoje é dia do amigo, não sei se você sabe. É uma data que, se a gente não trazer aí, pensar e repensar, daqui a pouco vai cair no esquecimento, porque a amizade fica cada vez mais difícil. Fale para o seu amigo é o seu púlpito, a tempo e fora de tempo. Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, chamando, ordenaram-nos que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus, mas Pedro e João, e responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir, ou antes ouvir a vós outros. Pois nós não deixaremos de falar das coisas que vimos e ouvimos, mesmo sob ameaça, e que talvez a maioria de nós ainda não temos. Esses discípulos de Jesus, Pedro e João, não deixaram de falar, mesmo debaixo de ameaça. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu gosto muito de falar sobre Moody, ler os textos de Moody. Moody foi um pregador excelente. Ele tinha uma proposta na vida dele de não terminar um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. E uma certa noite, ele, depois de muita coisa, de muitos fazeres, ele lembrou que ele não tinha ainda falado de Jesus para alguém. E ele saiu desesperado da sua casa e saiu pela noite para encontrar alguém na rua, porque ele não podia deixar de pregar a palavra. Insista. O texto prossegue e diz, corrija, repreenda. Pregar a palavra deve ser uma coisa de coragem. É persistente em todo o tempo, mas também é de coragem, porque corrigir esse tempo, corrigir as pessoas, repreender o mal hoje na sociedade politicamente correta, difícil. Difícil você falar a verdade para alguém que está vivendo uma vida de erro, mas a palavra de Deus nos manda fazer isso. A gente não está aqui para ficar pagando de coach. Simplesmente falar que a pessoa ela vai prosperar, vai vencer, não, mas se ela estiver no caminho errado, a gente precisa de alguma forma ser um profeta na vida daquela pessoa. Porque ela está caminhando para um abismo, e se você, como um amigo, não alertar, ela vai para o abismo. Versículos anteriores, Paulo fala para Timóteo, fale de toda a palavra, ela é útil para a repreensão, para a correção, para o ensino. A gente precisa ter essa capacidade de persuadir as pessoas. Então, como profetas de Deus, nós precisamos ter coragem para tocar em alguns pontos, dentro da nossa casa, os nossos amigos, dentro da onde nós trabalhamos. Pessoas, quando trazerem assuntos polêmicos, difíceis, a gente se posicionar. Você, olha, eu não concordo com isso. Essa vida que você está levando e você quer que eu concorde com isso, se você acha que isso é legal para a sua vida, ok, você que siga, mas eu não concordo.
Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus isso. Pronto, se posicionar. Tão difícil nos nossos tempos. As pessoas não querem ser corrigidos. Mas você pode dizer isso em amor, porque é a próxima coisa que Paulo vai dizer. Exorta com toda longanimidade, com paciência. Vamos chegar ali, embora em alguns momentos, pessoas que a gente ama e que Deus, o Espírito Santo vai mandar você ser duro, você vai ser duro. Mas também temos o cuidado de não ficar ali só batendo nas pessoas e lidar ali com raiva. Tenha paciência com o incrédulo. Tenha paciência, tem que ter muita paciência. Porque a pessoa que está no mundo, 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a maravilhosa luz. Eles não estão vendo. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir se comunicar com ele. E talvez aqui esteja um dos pontos mais difíceis para alguns de nós pregar a palavra, porque a gente já quer que o cara aceite Jesus, já mude a vida dele. Não, ele tem todo um processo, às vezes 20, 30, 40 anos no mundo, bebendo cachaça, fazendo um monte de coisa errada, e você chega com a palavra de Deus, com aquilo que exorta, ele não quer ouvir. Tem que ter estratégia, e a estratégia, muitas vezes, é a paciência, é a calma, é o ânimo longo que a gente precisa ter. Porque se você não tiver um ânimo longo, você vai desistir. Vai desistir de orar por ele. Nós temos aí nos bancos aí os cartões de oração. Você orar por essa pessoa todos os dias. Ânimo longo. Pregue a palavra. Exorta. Ensina com ânimo longo. Nós vamos ver na Bíblia grandes homens que tinham esse ânimo longo. Pessoas calmas. Como, por exemplo, Moisés. Diz o texto em Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Porque, olha, se Moisés não fosse manso, eu vou te contar, aquela moçada que ele pastoreava, a igreja dele, ia ser difícil. Se você quer ir para o Novo Testamento, você vai para Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mansidão. Humildade, para pregar o Evangelho, com calma, com ânimo longo. Precisamos pregar com amor, com esperança, e esperar a conversão das pessoas, que é feita por meio do Espírito Santo, no tempo dele, na hora certa. O texto prossegue, diz: pregue a palavra com ânimo longo e com doutrina. Firmeza doutrinária. Importante você estar aqui nessa manhã na Escola Bíblica Dominical. Compreender a palavra, entender a palavra, as doutrinas da Bíblia, você pregue a palavra com doutrina. Talvez uns desafios que nós temos visto hoje, principalmente nas internet, e eu tenho muito cuidado de falar de igreja, sabe, meus irmãos? Muito mesmo. Dificilmente vamos ver aqui eu falando mal de alguma igreja. Mas tenha cuidado com algumas igrejas em que a doutrina deixou de ser pregada. Doutrina bíblica, aquilo que a Bíblia diz. As pessoas estão aí caminhando com uma espécie de coach, pastores coach. Você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas nós precisamos pregar a palavra. E essa igreja, Deus seja louvado, porque é uma escola bíblica, férias. Nós estamos em férias, muitas pessoas viajando, e vocês estão aqui buscando a doutrina. Doutrina, meu irmão. Não se dá hoje, o próprio texto vai dizer que nos últimos dias as pessoas não vão querer ouvir, sentir coceira, porque é ruim, ninguém quer ouvir doutrina, mas é importante pregar a doutrina, conhecer a doutrina, o fundamento da nossa fé. Que é no fundamento da nossa fé que você vai quebrar essas falácias, fábulas que o texto nos mostra. Nós estamos vivendo um evangelho de fábulas. As pessoas estão fugindo, elas querem fábulas, elas querem facilidades, elas não querem viver as doutrinas. E Atos capítulo 2, versículo 42 diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Perseverar na doutrina. Olha, igreja, vou te falar uma coisa assim, vou falar uma coisa para vocês. Coisa mais difícil é você pregar doutrina. Doutrina.
Quantas vezes a gente prepara um sermão doutrinário e a gente está aqui olhando para vocês, né, o tempo todo, né? E quando a gente começa a falar de doutrina, parece que não faz sentido aquilo que a gente está vivendo ali, com aquilo que amanhã, quando eu for sair para trabalhar, o que tem a ver com a cristologia, a soteriologia, a doutrina das últimas coisas. A gente não consegue fazer muito esses links, e às vezes, mas para que o pastor está falando isso? Doutrina é algo que difícil para assimilar, mas é o que vai nos dar sustentação no momento das crises, das falácias, das fábulas. Por isso é importante você estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Você que está nos acompanhando em casa, vem para a Escola Bíblica Dominical, traga seus filhos para estudar a palavra. Precisamos nos solidificar na doutrina. Pregar a palavra com doutrina é não abrir mão das verdades eternas de Deus. Amor, graça, perdão. Ter esse conhecimento e pregar isso. Mas o texto, nós estamos caminhando aqui para o término do texto, de que nós vamos falar aqui, porque quarta-feira a gente vai dar prosseguimento. Venha para o culto de oração, gente. Quarta-feira tem culto de oração aqui, domingo, quarta-feira, viu, gente? E, inclusive, assim, toda quarta-feira tem culto de oração aqui, viu? Que é uma doutrina a oração. Então, quarta-feira nós vamos continuar com esse texto. Ele diz assim, olha, tempos difíceis virão. Por isso você deve anunciar a palavra. E no versículo 3 ao diante, do 5, diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles querem ouvir daqueles mestres que... Tem um monte aí, gente. Nossa, tem umas coisas que eu ouço na internet que eu ouvi, eu não ouço mais. Mas que me incomoda, às vezes, como um pastor batista, tive que passar por um seminário, ficar sentado 4 anos numa cadeira de um curso de teologia, escutar pastores, eu ia botar entre aspas, mas não vou botar não, pastores, pregando coisas que não estão na Bíblia, e que tem milhares de seguidores. Milhares. E às vezes, hora ou outra, você vai conversar com um membro da tua igreja, e eles citam esses pregadores, e eu fico assim, né? Não, mas porque o pastor fulano de tal falou isso. Fábulas. Mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero ouvir isso, então eu vou seguir esse cara. Como se, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, porque a verdade dói, mesmo. A verdade de você, por exemplo, ter que perdoar aquele que te ofendeu, dói. Eu não quero ouvir isso. E tantas outras verdades aqui. Entregando essas fábulas. Mas você, diz o texto, mas você que está aqui nessa manhã, mas você que vem para a escola bíblica, mas você, profeta do Senhor, mas você, Timóteo, você, servo de Jesus Cristo, você seja sóbrio. Seja equilibrado. Não fica nesse negócio aí, não vá para a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia. E a gente fala, mas eu sou Bíblia, mas não, é Bíblia até onde que a Bíblia me faça, até onde que aquilo vem de acordo com a minha cobiça, eu sou Bíblia. Mas a Bíblia que é isso aqui, eu não sou Bíblia. Seja sóbrio. Não está falando que a Bíblia é o princípio, é onde é a nossa única regra de fé e prática. Aí ele diz, ó, seja sóbrio em todas essas coisas, e logo em seguida, põe vírgula e fala assim, olha, suporte as aflições. Quer pregar a palavra? Suporta. Aflições, cara. Essa história de vem para Jesus e pare de sofrer, que é o marketing aí em algumas igrejas, é bíblico. Suporta. Meus irmãos, nós aqui do plano piloto, eu falo isso com muita segurança, porque eu já estou aqui há 20 anos. A gente vive num recorte, dentro de uma bolha social. Vocês que já andaram pelo Brasil afora, aí sabem o que é aflição. Sabe o que é uma rua que não tem saneamento básico. Vocês sabem um monte de coisa. E às vezes a gente aqui, nessa bolha, está reclamando. E reclamando de coisas que eu fico assim, meu Deus do céu. A gente está vivendo estresse.
Eu tenho rodado aí, às vezes eu vou fazer algumas visitas como pastor, e tenho tido a oportunidade de entrar em vários lugares, né? A gente entra desde cadeia, casa, hospital, a gente ouve de tudo. A pessoa, e clínica, olha, a clínica então é tremenda, na clínica psicológica. Mas a clínica eu perdoo porque o cara que está ali não é crente, ou alguns não são, né? As pessoas reclamando de coisas assim, tão simples. Gente, eu estou falando da gente, hein? Não estou falando do cara, da gente. Reclamando de coisas tão simples. Tão simples. E Paulo está falando assim, Timóteo, suporta as aflições. Eu gosto de ver isso muito nos hospitais, quando eu vou visitar a turma nos hospitais. Às vezes eu chego lá, está o cara lá, um quarto lá, bonitão, televisão, ar-condicionado, médico entra, médico sai, entra enfermeira, fisioterapeuta, aquele negócio todo, até coach agora tem para o cara que está doente. E está o camarada lá reclamando. Né? Meu amigo, e eu falo isso para vocês, se alguém que esteve aqui, que eu já fui visitar, sabe o que eu falo. Não reclama não, cara. Eu vou te levar lá para o hospital de base, para tu sair daqui agora, tu vai pedir a tua alta, e eu vou te mandar lá para... E olha, não reclama. E se você já esteve aqui, já esteve no hospital de base, também não reclama não, cara. E a gente fica no mimimi aí, porque não aguenta sofrer umas aflições, às vezes uma unha encravada. Por favor, gente. Suporte as aflições. Timóteo, seja brabo. Faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não é fácil, meu querido. Eu tenho uma dificuldade, como pastor, de trazer essas palavras puxando para o ministério pastoral. Eu já ouvi muitos pastores falando assim, olha, ser pastor é muito difícil. Vocês já ouviram isso por aí, né? E às vezes algumas pessoas falam comigo, pastor, ser pastor deve ser muito difícil. Claro que é difícil, mas é difícil ser crente, cara. Não é ser pastor. Então, às vezes, eu não gosto, vocês dificilmente vão ver aqui eu reclamando do ministério pastoral. Mas o fato é que é difícil. Mas é difícil para todos nós, meus irmãos. Não tem facilidade. Aquele que quer pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, ser crente, profeta, sério, cumprir plenamente o seu ministério, não tem facilidade. Talvez, se você quiser facilidade, vá para outra igreja. Vá assistir um outro evangelho. Tem um monte aí. Eu passo um Instagram de uma galera aí. Mas, para aqueles que querem seguir a palavra, a gente precisa aprender a suportar. Ser bravo, ser duro, ser homem. É macho, cara. Eu vou deixar aqui o final, 11h30, para quarta-feira. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Aqui nós vamos ver quarta-feira. Irmão, Paulo falou assim, olha, eu aqui, ó, como se eu pudesse falar como Lúcio Flávio. Eu, Lúcio Flávio, ó, meu tempo de partida está chegando. Estou indo embora. Acabou meu tempo aqui na segunda igreja. Jesus, não, ainda não, Jesus, agora, o texto dizendo, está chegando a minha hora de ir embora. Meus irmãos, se a gente for olhar para a eternidade, está chegando a nossa hora, cara. Talvez aqui a maioria aqui já passou dos 40, 50. Tem um jovem aí que vai viver ainda mais um bocado, mas e mais 40 anos voa assim, ó. É rápido. Esse texto está dizendo assim, ó, o tempo da minha partida chegou. Se a gente for parar para olhar para a eternidade, talvez aqui uma boa parte, aí tirando sei lá, uns 20 ou 30 aqui, está chegando a nossa hora, gente. E a gente vai pregar quando? Lá no leito, hospital. É agora. Isso aqui é para quarta-feira. A nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Podemos pregar o Evangelho enviando missionários, ofertando. Através do nosso Instagram, é a parte mais fácil. Você com uma câmera, você faz isso na tua casa. Lá na nossa faculdade, no nosso trabalho.
agora, quando eu sair daqui, parar no ponto de ônibus, enfim, pregue a palavra. Fale do amor de Deus, da graça, do perdão. Pregue a palavra. Hoje é um dia especial, porque é o dia do amigo. À noite nós vamos trazer uma palavra aqui falando sobre amizade. Chame seu amigo para estar aqui à noite. Nós vamos pregar o Evangelho. E você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho convidando essa pessoa para estar aqui. Olha que coisa fácil. Pregue. A tempo e é fora de tempo. Deus, que responsabilidade, Deus. Mas também, ó Deus, por outro lado, que propósito magnífico, ó Deus. Sermos instrumentos, ó Deus, de salvação de vida. Podemos aqui nessa terra, ó Deus, plantar uma árvore, construir uma casa, até mesmo uma ponte, ó Deus. Podemos fazer coisas tão grandes, ó Deus. Mas nada, absolutamente nada, ó Deus, vai se comparar com a obra que nós temos de evangelista, ó Deus. De falar do teu amor, de destronar o inferno, de levar pessoas para o céu, ó Deus. De viver a eternidade contigo, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como profetas do Senhor, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Eita glória. Então vamos encerrar o nosso culto. Pastor Marco tem uma palavra aqui, pastor Marco? Rapidinho, estamos encerrando.